Boa noite. Boa noite, Stefano. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, e você? Tudo certo. Estamos aqui. Que horas são aí em Paris? São meia-noite, Ah, a hora do crime. eu pensei que você estava morando em Nova York. Tô, mas agora ficou complicado, né? Eu tava no Brasil quando eu tomei umas férias assim em março, no início de março, e aí foi no Brasil, aí começou a pandemia, aí complicou. Aí eu vim aqui passar com a família, achei que ia demorar, sei lá, um mês, 2 meses, tô aqui 6 meses. Então, estou esperando Nova York melhorar, né? Para voltar. Hoje você lançou o single Lovely Day, que eu achei muito bacana, né? Oh, É, legal, você ouviu? ouvi. Agora é uma coisa meio. Me perdoe se eu estiver muito errado, mas é uma coisa meio Dave Brubeck meets samba jazz, assim, né? É, pode ser. Ah, pô, uma boa. Vou levar isso como cumprimento. É uma boa, sim. A ideia de. Quando eu cheguei em Nova York em 2017, deu uma saudade assim de tocar música brasileira. Aí eu tinha uns amigos lá. E uma coisa que eu gostei muito, a primeira vez que foi no Brasil foi em 96, de férias, né? E eu tava na praça lá de Calixto, como chama aquela praça que tem feira no domingo em São Paulo? É Benedito Calixto. Benedito Calixto, isso. Aí eu achei um disco de Milton Banana, não conhecia, gostei do nome dele, e aí eu escutei, achei que era o pianista. Não sabia que era o baterista. Aí eu adorei aquilo ali. Adorei, passei a férias inteira escutando isso e não sei, de uma certa forma, em Nova York, como tem muito, ouvi muito jazz trio, sabe? Tipo, ainda rola muito esse formato assim de contrabaixo, baixo, bateria, piano. Aí eu pensei, vou inventar uma coisa para tocar música brasileira aqui, e aí vou pegar o formato que mais rola aqui, né? Fica fácil, tem piano e bateria em muitos de lugares. E aí chamei esses caras ótimos, o Vitor Gonçalves, eu já tocava com ele no Rio, ele mora lá já há um tempo. E ele me apresentou o Eduardo Belo, o baixista de Brasília, que mora lá também há muito tempo. Aí, na verdade, montei a banda já no estúdio gravando. Falei, vamos, antes de tocar show, a gente já foi gravar, e aí fiquei com isso na gaveta, foi muito ocupado. Depois disso, a gente fez alguns shows assim quando dava, e agora no momento da pandemia eu resolvi lançar isso. Eu gravei umas 15 faixas, vai ser lançado em 2 álbuns, e eu chamei um amigo Beco Dranov, Sim. que é esperto, né, no coisa de música em geral, né? E aí ele veio com umas visões legais, me ajudou com o repertório, a gente gravou uma outra leve, uma outra leva, né, de música mais internacional, como essa, por favor, por favor. Por exemplo, o português tá enferrujado. Ó, gostei da ideia dele, assim, de pegar música que tem nada a ver, né? Bill Withers, Lovely Day, assim, não vai ser um clássico de samba jazz. É a ideia de tornar um pouco qualquer música assim que a gente gosta em samba jazz. Então tem mais, sei lá, Miles Davis, Stevie Wonder, Amy Winehouse, tem coisa assim que não seria exatamente apropriado, e a gente deu um molho assim para ficar nessa onda, realmente para curtir, tocar e compartilhar e manter uma coisa de dança, né? Ter um ritmo diferente do que as bandas de jazz de Nova York. Eu estava escutando os teus discos, é muito curioso que teu primeiro disco é um disco de chanson que vai se aproximando do samba, e o Saved by the Drums, que é o mais recente, antes do Lovely Day, Sim. você tem já um cruzamento de samba com ritmos africanos, assim, você tem um pouco de Juju Music, um pouco de Afrobeat, um pouco até mesmo de temas afro-brasileiros. Como é que isso funciona para você? Bom, na verdade eu tenho um caminho assim de músico curioso.
eu gosto de viajar. Eu sempre fiquei viajando assim, para procurar coisas. Eu tive muita experiência na França com música africana quando eu comecei, né? Por acaso, assim, não tava, quando eu tocava, eu tinha, sei lá, a primeira vez tinha 17, tocava principalmente em banda de rock, de punk, de hard rock. Não queria nem saber de outra coisa. Aí tem uma banda de reggae senegalês que me chamou para fazer uma turnê de um dia para o outro, assim. Qual banda? Chamava Fit Band, Ah, que é ótima banda. E é uma mistura assim de embalar, que é o ritmo senegalês, com reggae. E a gente foi tocar na Suíça, assim, eu estava completamente perdido com o ritmo muito sofisticado, eu não entendia nada. Aí eu pensei, se eu quero ser baterista profissional, né, eu devo saber entender qualquer ritmo de percussão, né, para poder acompanhar, não necessariamente saber tocar percussão. Isso foi o aprendizado, mas saber o que o percussionista está tocando, né? O conceito de ritmo é muito mais antiga do que a bateria. A bateria é um instrumento moderno, americano, que tipo mais ou menos dos anos 20 do século passado. Agora a percussão é uma coisa milenária, né? é. Então, então eu comecei a tocar um pouco de tudo, procurar saber. É por isso que eu cheguei no Brasil também, mas eu estudei em Cuba, em Bangladesh, toco tabla também, eu me interessei com coisa de música indiana. Aí toquei com aquele casal Amadou e Marianne do Mali, também tinha muita coisa assim que foi morar no Mali um tempão assim para conseguir entender que tinha muita coisa, né? Toquei bastante música de Camarões também, complicada. E talvez isso que fez o link quando eu cheguei no Brasil, essa fundação de ritmo africano sem querer, é uma coisa que naturalmente me ajudou, porque tem muita influência, né, de ritmo africano na música brasileira. E por isso que eu senti em casa, assim, tem também suas particularidades. No começo fiquei bem largado, Uhum. mas fui aprendendo com os amigos e tinha essa conexão, assim. E no primeiro disco, é verdade que eu me concentrei mais numa coisa no sistema do som. Realmente o que me interessou foi compor e compor canção, né? Não necessariamente pensar como baterista, mas como canção, que é uma coisa que eu aprendi com os brasileiros, né? Essa banda a primeira banda que eu entrei no Brasil, antes mesmo de morar no Brasil, foi a banda Mais Dois, com o Moreno, Domênico e Cassim. Eu te assisti no Mais Dois, eu fiquei impressionadíssimo. Ah, é? Num lugar aqui em São Paulo chamado Grazidio, na Vila Ah, Madalena. lembro, sim. Tem um momento a gente fez uma temporadinha lá, eu lembro. E, pô, eles são fantásticos, né? E era bem. Nessa época eu morava em Londres e era bem assim, uma coisa de ser músico, né? E com eles trocando de figura principal cada ano, e cada um compondo as músicas e etc. Já tinha feito música antes com bandas que eu tinha na França, mas foi uma coisa diferente. Assim, eu achei, pô, achei legal assim, essa visão de músico completo, né? Eu passei anos sufocado em ser baterista, etc. Aí me abriu a perspectiva e eu comecei a pensar assim. Aí na Orquestra Imperial, o Wilson das Neves, né, me pediu uma letra. Uhum. Aí partiu dali. Partiu dali, a gente fez uma música junto chamada Rue de Mes Souvenirs, que entrou no repertório da orquestra no primeiro álbum. E a partir desse incentivo, eu acho que mudou para mim. Mudou, e na hora de fazer disco eu pensei mais em canção realmente e ser chansonnier, né? Do que ser visto do ponto de vista de bateria, de ritmo. E eu acho que no segundo, no Save by the Drums, eu voltei a tomar essa identidade fazendo canção, mas aí começar a incluir o que o ritmo e os tambores foi para mim na minha vida, né, que me salvou, né?
Então foi uma coisa assim que eu tentei pegar a partir do começo dos ritmos africanos e a conexão com a música afro-brasileira, né, os orixás, etc. E chegar até o samba, né, mais pro final do disco e high life, afrobeat, tudo. Uma grande família, né? É muito bom porque existe um grande clássico da literatura brasileira chamado Curtiço, que fala Sim. de um imigrante que é um imigrante português acho que é a Luísa Azevedo, acho que é, agora mas ele fala, ele usa um verbo, né? Ele fala assim que o sujeito abrasileirou-se. E quando eu ouço teu primeiro disco, você tem muito isso, assim, que o Stefan abrasileirou-se da metade para o final do disco. Pô, que ótimo. Não, realmente o Brasil me deu muita coisa assim, né? É uma coisa que eu acho que eu não chegava nem perto a querer fazer isso, até ter a coragem, né? Na França é muito. Critica muito, né? Antes de você começar a fazer uma coisa, você já desiste, porque é muito difícil. E aí eu fui na cara de. Só no Brasil que eu podia ir na cara de pau, assim, fazer um tipo de canção em francês. É, foi muito bom. E agora realmente eu desisti. Não que eu desisti, mas eu deixei a composição um pouco de lado. Foi também muito ocupado. Na verdade, eu tenho música suficiente para fazer um outro disco. Já estou na metade agora. Mas essa coisa de samba jazz assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E de uma certa forma também não, talvez não tive a coragem ou a cara de pau de fazer isso no Brasil. Então, estou fazendo a partir de fora. Quer dizer, talvez eu sempre faça o que não pode, né? É. Aproveito tá no outro lugar para. Aliás, eu vi no YouTube, você fez uns tutoriais de como tocar bossa nova e como tocar samba jazz, né? No Sim. YouTube. Como é que Eu teve? comecei Como é a que... fazer uma série assim. Eu tenho uns cursos que eu fiz antes de sair do Brasil, porque eu queria. A ideia foi de compartilhar essa experiência, né? E tudo que eu achei, o assunto nas músicas, desculpa, tudo que é tutorial de ritmo brasileiro em inglês ou em francês tem. Tudo que eu fui buscar, tá mais ou menos. E eu achei Uhum. que eu tinha essa coisa que foi aprender lá de dentro. Eu pensei, claro que eu não, a ideia não é de ensinar brasileiro a tocar isso. A ideia é mais de compartilhar minha vivência, o que eu consegui aprender e todos os erros que, que acontecem assim na gringa. Tem uns erros típicos que sempre volta assim. Tem uma visão de ver a música brasileira, de entender que na verdade é bem distinta do que eu aprendi, né? E eu aprendi com os melhores. Então, Os eu mais falei, velhos. vou compartilhar essa experiência, porque é bastante conhecimento. Assim, eu queria ter isso produzido assim, antes de partir para outra coisa, antes de viajar para fora, eu produzi isso com um amigo de São Paulo, de Eduardo Martino, que fez a fotografia e a edição, etc. Estou acabando. Eu lancei um de bossa nova e estou lançando um de samba. É um método assim para gringo mesmo, porque os brasileiros que são ótimos, tem vários cursos assim, que são muito bons, mas é em português Uhum. ou com legenda. E aí eu pensei, posso talvez ajudar algumas pessoas assim para, porque vai ter gente que não vai decidir de morar 15 anos no Brasil para aprender um ritmo, né? Eu sou um pouco não é todo mundo que pode fazer isso que quer, né? Então falei, agora com a internet eles podem ficar em casa e provar um pouquinho dessa experiência. Você sabe que semana passada eu estava conversando com o Will Callion, que é o baterista do Living Colour. Conhece ele, sim?
E ele se encantou com o maracatu, e a gente estava conversando justamente sobre essa diferença, né, das culturas, né, que nos Estados Unidos os cultos afro foram reprimidos, né, Sim, e em Cuba e no Brasil esses cultos afros foram liberados. E como isso mudou a percepção de se tocar bateria. total. Então, você que é um francês que foi tocar música africana, como é que você sente essa diferença? Até mesmo você estava falando da diferença da batida do reggae para a batida do samba, por exemplo. Sim. É, bom, realmente o fundamento africano assim, é muito forte, né? É muito forte porque você vê até onde foi reprimido, que na maior parte das colônias, né? Estados Unidos realmente foi muito bravo. Mas mesmo assim, você vê que 500 anos depois do começo da escravidão, assim, é impressionante assim de ver como ficou assim. É uma raiz tão forte que eles tentaram cortar a árvore, cortando a árvore, mas sempre cresce. Tem uma cultura assim. Nos Estados Unidos, o fundamento de música africana é tão forte como no Brasil, só que talvez não é tão consciente. E eles tive que passar diretamente para os instrumentos europeus, né? No Brasil teve essa coisa assim de deixar um pouquinho rolar, né? A cultura de carnaval, tipo, durante uma semana você pode fazer o que quiser e depois a gente volta à escravidão, que é um pouco. Mas o que é impressionante é que quando você vai na África e você vê o que rola, parece que você já ouviu esses ritmos todos. Não parece uma coisa nova. Só que, ao mesmo tempo, é diferente. É o que sobrou daquilo ali. É como se fosse o latim ou o grego das línguas europeias, né? É um fundamento assim que se você vai falar grego e latim, você não vai ter problema aprender italiano, português, francês, espanhol, né? Você vai entender. É um pouco a mesma coisa assim, a cultura africana. E quando a gente fala de cultura africana também é uma coisa muito vasta, né? Às vezes de um lugar para o outro você faz 5 quilômetros, é outra língua, é outra música, é outro instrumento, é outro tudo, outra comida. Então, quando a gente fala do continente africano, aquilo ali abrange muita, muita, muita coisa, né? Mas, em geral, a partir do oeste africano, que foi muito a população da escravidão, né? Rolou muito a partir dali. E, bom, na música, por exemplo, a música americana, não só o ritmo, como a harmonia e como dizer, a base, né, de música negra lá, que é o blues, né? Sim. Eu morei no Mali, vou te falar, eu vi uns velhinhos lá com a ngoni, né, que é uma guitarra de 3 cordas tradicional, cantando. Não é muito distante do John Lee Hooker. Tem uma coisa assim que é muito a mesma coisa, assim. Mas muitas vezes o William Calhoun é o cara que se liga assim, nessas coisas, mas muitas vezes os americanos não têm nem ideia disso. Que é interessante. Acho que no Brasil tem uma consciência negra maior, porque também, de uma certa forma, não é que não é misturado nos Estados Unidos, mas não é tanto como no Brasil. Então, no Brasil tem uma coisa assim que todo mundo é como falava como ele chama aquele grande escritor baiano, o Jorge Jorge Amado, Amado. né? Ele falava que todo brasileiro tem um terço índio, um terço europeu, um terço africano, mas que nos valores e na música, 2 terços são africanos.
E talvez isso é mais uma coisa que me fez sentir muito em casa, porque minha família é da África do Norte, né? Então foi criado num ambiente assim. Eles são descendentes de espanhol, mas criado na África, então já é tipo uma África latina, né? Então, para mim, me senti muito. Foi muito familiar, assim, o Brasil e continua. Realmente, se não fosse tanta política difícil, eu ficava lá. O Ali Farka Touré, não é isso? Ali Facatory é do Mali, é do norte. E aí ele tem um disco lindíssimo com o Ry Cooder, né? Que eu acho que é o Tem, Talking Timbuktu, né? Que é um pouco isso, sim. né? Sobre o Pô, cruzamento. Né? falou tudo, exatamente isso. E se você escuta as outras fitas dele, ou, quer dizer, fita, porque lá é tudo fita, né? Mas ele tem, sei lá, uns 5 ou 6 álbuns. Os primeiros álbuns é impressionante, cara. Ele é tipo, é totalmente, é a raiz do blues. A única diferença é que, por conta dos instrumentos ser diferente, e os americanos têm acesso a instrumento moderno e não têm acesso a instrumentos tradicionais, mudou, começou a botar harmonia, né? Porque a música lá é modal. Os instrumentos, assim, eles ficam em volta da mesma escala, porque o instrumento já vem com uma escala, já tá assim, não tem acordes. Sim, E quando os africanos tocam música moderna, quer dizer, música deles com instrumentos modernos, aí eles adaptaram assim, tem uma volta, tem a parada vem da África como grande base, virou outra coisa nos Estados Unidos e os Estados Unidos reinfluenciou a África de volta e de novo e tem um circuito assim. Acredito que no Brasil também, tipo, brasileiro também se interessa, não é todo mundo, mas tem gente que se interessa a música angolana, por exemplo, que é uma grande influência, né? sim. Música angolana e os angolanos também ficam muito ligados na música brasileira. Igual com Cabo Verde. Tem uma coisa assim, tem uma coisa até bonita assim da história dos povos através da música, é uma coisa apaixonante assim. Para mim, só com música você consegue, eu acho, determinar quais populações chegaram no lugar. Sim. Isso é muito interessante, eu acho, porque quem foi vítima de escravidão e todos os descendentes não sabe, né? A primeira coisa que foi cortado para os escravos é que não. A primeira coisa é você perde seu nome, e o nome na África é tudo, é a sua carta de identidade, né? Então você perde o nome, você não pode falar mais sua língua, você não pode fazer mais nada de. Vai ter que se esconder para fazer tudo, e vai misturar, eles misturaram a galera. Então, os angolanos ficaram com os malinenses com o nigeriano, e ficou tudo misturado para eles não continuar a falar o idioma. Apesar disso, a cultura iorubá foi predominante, que é um país grande, né? O país iorubá é um território forte, assim, entre Nigéria, Benin e uma parte do Ghana, eu acho. São os reinos muito antigos e muito grandes, assim. Então, marcou, e acho que o Iorubá realmente o que ficou a grande coisa em Cuba e Brasil. Então, por isso tem também essa ligação forte entre Cuba e Brasil, musicalmente. Você estava falando um pouco dessa mistura, né? Tem uma canção no Saved by the Drums que eu me apaixonei de imediato, que para mim é até como um testamento da tua passagem pelo Brasil, de como a música brasileira te influenciou. Que se chama Mon Papai Tá Lá. Uhum. E eu acho que ela para mim, assim, ela sintetiza um pouco a tua passagem, porque ela tem um pouco de música africana, ela tem um pouco de samba, ela tem Sim. Acaba virando uma mistura, né? O, o Das Neves sempre falava que qualquer coisa que você fala, se você já ouviu em algum lugar, né? O passarinho que se você tira o passarinho da mãe quando ele nasce, ele nunca vai cantar, porque nunca ouviu. Então, eu acho que tudo que acabei tocando, ouvindo, acaba saindo uma mistura assim.
E essas ligações, realmente, para mim, se fazem naturalmente. Assim. Essa música é bem influenciada com o ritmo de Camarões. É uma canção sobre meu pai, assim, que quando ele partiu. E, e aí tem realmente aí passa um pouco pro mar, assim, no meio, tem uma coisa bem bluesy, assim, no meio, e tem essa experimentação e esse jeito de abranger, assim, muitas culturas, ainda por cima é francês, esse jeito de finalmente misturar tudo sem vergonha, Uhum. é brasileiro. Nesse ponto, realmente, eu abrasileirei muito, porque eu não tenho. Se eu tivesse ficado na França, eu sempre ia pensar que não pode. Uhum. Sabe, aqui tem uma coisa assim que não pode, não vai dar. É, tanto assim que eu faço assim, as músicas que eu faço em francês assim não interessa muito aqui. Aqui eles gostam quando eu falo, cantar português. Mais samba. O mais português, aqui eles gostam. O resto eles ficam assim, mas o que você está fazendo? Você fala do Wilson das Neves agora o Wilson das Neves foi não é, né, um grande músico, é uma referência e tal. Só que o Wilson das Neves também era uma das figuras mais difíceis para mim, por exemplo, para se entrevistar, porque ele sempre foi, ele sempre existia ele sempre testava você, tipo, falava assim, vamos ver se ele entende, vamos ver se ele me conhece mesmo. Eu É. fico pensando como deve ser para você ter tocado para o Wilson das Neves, assim, com todo o respeito, deve, não sei se rolou alguma coisa tipo, vamos ver se esse gringo toca mesmo. Ah, talvez sim. Eu acho que o carinho dele foi mais de sempre querer me ensinar, né? É, E tocar com ele foi realmente incrível. Agora sim, sim, ele era muito, como que eu vou falar? Era rigoroso. exigente, né? Exigente, e eu acho isso ótimo. Mas era exigente e, assim, ele queria, talvez essa é uma coisa da antiga, assim, de testar um pouquinho, ver qual é. Mas eu tive sorte, porque eu conheci ele num show do João Donato. A gente ficou amigo na hora e depois a gente reencontrou algumas vezes. Aí ele entrou na Orquestra Imperial. Mas antes disso, eu vi ele muito, eu conheci ele com o Laércio de Freitas, né? A primeira vez mesmo conheci com Donato. Aí depois foi com o Laércio de Freitas. Ele passou a frequentar-se a casa. E um dia, não muito depois que a gente se conheceu, mas já há bastante tempo, a gente já começava a ficar colado. Ele me falava assim, ó, francês, você me, você me ganhou de graça. Você sabe chegar. Ele falou, você sabe chegar, você me ganhou de graça. Então, comigo ele não tive muito essa coisa de sempre me testar, né? É, ganhou de graça. Ou senão era sempre também, quando fazia isso, era para me ensinar alguma coisa. Mas aí ele te leva para o Império Serrano, né? Me leva para o Império Serrano e consigo ficar. Esse é o grande lance, porque É, entrar no Império até cada um pode, mas os caras, para você ficar também, esse é outro papo. Mas é. eles gostavam porque essa é uma coisa incrível. Assim, a bateria de escola de samba eu acho uma coisa inacreditável. Sempre achei, quando eu vi isso de perto, foi uma coisa assim que me trouxe de volta para a África, claro, mas tem um conceito assim de instrumento, de naipe, de muita gente assim, que é diferente, né? É uma sofisticação absurda e uma organização, né? Parece sala de esporte. É uma coisa bem peculiar, assim, que eu me apaixonei e comecei a frequentar e ensaiar, né? Ele falou, vou te levar na minha escola, se você gostar, fica lá. A escola de samba é para formar sambista, né? Eu queria saber de samba, então estava no templo. E a bateria todas as baterias são boas, mas a bateria do Império Serrano
absurda, assim, muito emocionante. E os caras gostavam, porque tem técnica, né? Tocava caixa, que lá a maioria não é músico, isso que é ainda mais louco. E isso foi incrível, assim, os caras... Aí eu filmava eles para aprender e eles me filmavam, porque eles falavam assim, pô, o cara não cansa, tem técnica, tem um lance assim de baqueta que os caras... Pô, lá eu conheci de tudo, na bateria tinha de tudo. Tinha um cara de caixa de supermercado, outro é bombeiro, outro é matador de aluguel, é tipo, é uma mistura inacreditável. Então os caras gostam. E aí os diretores de bateria, eu fiz 10 anos lá, eu tive 2 diretores, e os dois, eles adoravam, o tesão deles, eu chegava lá com o Das Neves, o Suzinho já me chamava para cima para a gente ouvir a bateria na frente e falar para eles, quando a gente falava que estava ótimo, ele falava para eles, olha, esses dois são músicos, Uhum. e os músicos estão falando que é bom. Mas eu achava aquilo melhor do que qualquer músico. Você tocou com 2 grandes ídolos meus, que é o Bernard Purdie na bateria e ainda faz parte, eu creio, da banda do David Byrne, Sim, cujo conceito foi levado agora às telas pelo Spike Lee, né? sim. Me conta um pouco dessa experiência, dessas 2 experiências. Bom, as duas eu também sou... Bom, Bernard Purdie é o Das Neves americano, né? É. O cara que gravou tudo. Então, eu já de ter ficado perto do Das Neves, já podia morrer feliz. Agora, o Purdie pintou no Brasil e montou uma banda assim, para fazer um show. E quem montou a banda foi entre o Cassinho e o Liminha. Eles me chamaram de percussionista. Olha a resposta. Aí eu fiquei assim, caralho, percussionista do Bernard Purdie. Eu já tinha conhecido ele uma vez. Ele veio uma vez e ele veio na Orquestra Imperial. A gente já se curtiu bastante lá. Eu chamei ele, eu estava tocando bateria nessa noite. Aí eu chamei ele para bateria, ele veio, curtiu. Acho uma figura maravilhosa, né? E, e aí, quando ele montou essa banda, a gente fez um show. Lá tinha o Cassinho de Minha, quem mais tinha? O teclado tinha, acho que o Rodrigo Tavares. E aí tinha o Benegão, eu acho que cantou. Não lembro quem, acho que é a Maíra Freitas, eu acho. Não estou lembrando, mas acho que foi mais ou menos essa banda. E eu fui de percussionista. Eu falei, caramba, tô ferrado. Como que eu vou fazer? Eu toco percussão bastante no estúdio, né? Show também, mas no estúdio para melhorar minhas próprias baterias. Bom, no Brasil é uma coisa que aqui na Europa, eu sempre trabalhei também como percussionista, mas eu desenvolvi isso bastante no Brasil para as gravações e por tocar com a Orquestra Imperial, né? E eu sei, como baterista, eu sei dos percussionistas que eu gosto. Tem uns que atrapalham, tem uns que não atrapalham. Mas tem uns que ajudam até, né? E aí eu fui assim, no maior respeito, assim, com o cara, né? O papa da bateria, vamos dizer. O cara que gravou exatamente tudo. Então foi lá nesse espírito e foi muito bom, porque eu toquei naturalmente, sem querer atrapalhar, querendo ajudar. E ele, na segunda música do ensaio, ele levantou e veio me abraçar, assim. Uhum. Isso foi inacreditável. Eu fiquei surpreso, fiquei até pensando assim que era uma coisa americana superficial, porque aqui na França a gente fala que os americanos são um pouco superficiais. Mas não foi, o cara viu muito legal. Ele falou, a gente trabalha tão bem junto. Eu falei, ué, legal. Ele fala, olha, eu não sinto isso há 30 anos. Nossa. Desde a época que eu tocava com o Ralph MacDonald, que é um percussionista assim, maravilhoso, e um outro chapa dele que faleceu, que eu esqueci o nome, que tocou com ele anos também, não lembro o nome, desculpa, isso aí não, acho que eu não vou lembrar. E aí foi assim,
E aí ele quis tocar mais, e aí ele me falou, por que você não... A gente ficou amigo, ficou no Brasil, aí ele ficou em casa com a mulher dele, maravilha. A gente meio que ficou família. E ele falou, pô, vamos fazer coisas. Quando você vem para os Estados Unidos, a gente se encontra. Aí eu foi tocar no Japão, em 2016, foi tocar no Japão num projeto de Giles Peterson, que é um DJ inglês. A gente foi lá com o Cassinho, os amigos Danilo, Zero. E aí tinha vários... A gente acompanhou na banda, tinha Marcos Valle, tinha Maíra Freitas, Nina Miranda, vou esquecer também. A cabeça já está difícil. Tinha mais que isso, acho, mas mais ou menos isso. E aí, na volta da turnê, na ida eu fiquei em Los Angeles um pouquinho, a gente gravou um disco lá com o Caldato, com o Cassinho de Minha, e depois, na volta, eu falei, vou ficar em Nova York uns 10 dias, ver o meu novo amigo, o Papo da Bateria. Eu cheguei lá, cara, cheguei lá numa segunda, ele falou, olha, tá cansado? Fuso horário de Japão é difícil, né? Vai dormir porque amanhã a gente tem gravação. Aí começou assim. Aí gravei o disco dele que ele lançou há pouco tempo, assim, chama Cool Down, que é muito bom. Eu tinha 5 horas para resolver o disco inteiro. Pô, me dei bem de novo, deu sorte. E aí ficou assim, a gente tocou mais vezes. Ele lá ele faz bastante coisa sozinho, assim, ele viaja. Então lá a gente tocou esse disco, depois eu voltei para o Brasil, aí eu fui morar lá no convite dele. Ele me convidou, virou meu padrinho lá, tudo, mandou visto, tudo. E aí foi lá, ele falou, cara, se não quer ficar aqui um tempo, você vai se dar bem aqui, vai ser legal. E aí, assim você fica perto e vamos fazer mais coisas. A gente gravou outro disco que ele não lançou ainda. Tocamos alguns shows ele tem várias bandas, né, lá, mas ele tem uma banda ótima que eu toco. E aí, isso aí, de repente, na turnê do David Byrne. E aí, quando eu falei para ele que eu entrei na turnê do David Byrne, ele ficou louco. Ele ficou louco mesmo. Ele ficou muito feliz, assim. Foi um lance, assim. Porque ele já trouxe bastante músicos nos Estados Unidos. Ele já trouxe um cara de Argentina, ele já trouxe um cara de Suíça, ele já trouxe uns amigos assim, que ele fez, que ele gostou tocando, e como pessoa também. E aí tem um que entrou na banda de George Benson, tem outro que... Aí quando eu entrei na banda do David Byrne, ele ficou assim, caralho, eu sabia que não sei o que, ficou pulando. É uma experiência completamente nova, né? Totalmente nova para você tocar com o David Byrne, fazer o espetáculo que veio para o Lollapalooza, acho que há uns 2 anos, 3 anos, era um espetáculo performático, né? Ah, é o menos que se pode dizer sobre isso. É muito mais É muito que performático. É os dois juntos, né? É um performance e é um show, né? É um show que os músicos todos são também dançarinos e cantores. E é uma coisa assim muito nova, né? Eu acho que é nova para qualquer um, porque show assim eu nunca vi. Sim. Então, realmente. Agora, o que foi legal é que eu tive que entrar nesse show de um dia para o outro, né? Porque, por exemplo, Lollapalooza eu não estava na banda. O show começou com uma banda, com outro cara assim, que estava na bateria. Um dos bateristas, somos 6 bateristas, né? Eu percussionista. E aí tem um cara assim que parou durante a turnê. Eles já tinham feito 6 semanas de ensaio, porque tá tudo no milímetro, né? Era 6 semanas de ensaio, se eu não me engano, e eles já tinham feito uns 50 shows quando eu entrei. E me ligou numa quarta, eu estava em Nova York, para tocar em Oxford, na Inglaterra, o dia seguinte. E aí foi bem interessante, assim, porque eu falei, claro, eu vou.
A princípio ia ser só para 6 semanas. E o cara ia voltar depois. Mas aí eu falei, bom, 6 semanas, beleza, eu vou lá fazer 6 semanas na Europa. Beleza, me manda as músicas, aí tô acostumado a fazer isso, assim, um show de um dia para o outro Não assusta. não assusta, não. Aí o tour manager mandou as passagens, eu tive que já correr lá para chegar a tempo. Eu não escutei nada, não vi nada. Ele só me mandou o seguinte recado, ele falou, tá vendo aquele, eu tô te mandando uns vídeos, tem um cara alto ali, é você. Você se liga nesse cara aí. Aí quando cheguei no aeroporto, o voo estava atrasado. Aí eu abri o computador, comecei a ver os vídeos e aí eu fiquei assim, Deus. poder. Como que eu vou fazer isso de um dia para o outro? Não sei. Ficou assim um negócio assim muito, porque aí realmente são 2 horas de coreografia, né? É. Então aprender a música foi uma coisa de menos. Agora, o que é interessante é que, bom, eu passei o voo, eu não dormi, né? Eu passei o voo inteiro, eu vi aqueles vídeos 1000 vezes, estudei as músicas, não podia pegar nota porque o palco é vazio. Eu tinha que aprender tudo de cor, 21 músicas, né? Nossa. E 21 coreografia, né? Então, foi uma coisa assim, quando eu cheguei, eu já pedi desculpa pro David, né? Falei, ó, vou tentar colocar o máximo dentro, né? Mas vai até fora, desculpa. E ele falou para mim, ó, vai ser um pouco louco os primeiros dias, mas vai ser legal, a banda é ótima, não sei o quê. Eu falei, legal. E aí a experiência assim, de tocar aquilo ali, naquelas condições, palco vazio, tudo foi meio louco, mas ao mesmo tempo, por isso é bom ser curioso, porque tudo que eu tinha feito antes me preparou para aquilo ali. Eu não tinha problema de tocar música pop inglesa. Eu trabalhei em Londres 7 anos, né? Eu trabalhava bastante. Então, tinha uns reflexos por lá e também falo inglês, né? Eu falo inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos agora também, mas nessa época, tipo, tinha o time, metade da técnica era tudo inglês. Então, entrei bem ali. Tinha 3 brasileiros. Mauro Refosco, né, percussionista, que mora em Nova York há muito tempo. Tem o Gustavo Didalva, percussionista ídolo, assim, que eu já conhecia Quando com o Gil? de Salvador, né? Eu conhecia já no Brasil, a gente se cruzava nas turnês. Na época, eu fazia bastante turnê com a Vanessa da Mata e ele com Gilberto Gil. E aí, a primeira vez que eu escutei ele tocando, fiquei assim, pô, esse cara, esse é o tipo de percussionista que eu gosto. E tinha um outro também, um outro baiano, que é o Davi Vieira, né? Que mora em Nova York há muito tempo, fazia o show de Stomp, muitos anos. Grande percussionista também. E os três já eram amigos, mas aí, claro, a gente se aproximou mais. E foi o francês que entrou na banda. Eu falava inglês com os ingleses, falava americano com os americanos e falava português com os brasileiros. Aí foi bom, entender bem. E de jeito musical também, porque a música de David é bem influenciada assim para rock, né, pop, composição assim, canções, né, mas tem uma base de ritmo simples e forte, assim, influência afro forte, influência brasileira forte. Então me dei bem naquilo ali. Tanto que ele, depois do primeiro show, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, eu não sei como que você fez, mas foi ótimo. E se você quiser ficar até o fim da turnê, pode. O trabalho é seu. E eu que foi, a princípio, foi por 6 semanas. Foi tão rápido que eu não tinha nem roupa limpa. Então, eu fiquei 6 semanas com roupa suja. Cheguei lá com roupa suja. E voltei em casa 7 meses depois, né? Nossa. Foi turnê forte, assim. Mas foi muito bom e no meio pintou essa coisa de fazer isso na Broadway e acabou rolando. E isso também foi uma experiência incrível. Assim, show todo dia, né? 6 meses, lotado todos os dias.
A gente tinha segunda-feira de folga, mas tinha 2 shows no sábado. É muito show, é muita dança, é muito carregar instrumento. O que eu quis dizer também que o que me salvou no fato de ter que ser em pé, carregando instrumento, dançando, tocando e cantando, o que me salvou ali foi a escola de samba Império Serrano. É, Me salvou mesmo. a Tanto que expertise. primeiro show e nos primeiros shows eu fazia exatamente o que eu falava para os meninos do Império fazer, porque no Império, a partir do segundo carnaval, o diretor me pediu, ele falou, ó, vou botar uns moleques com você, você que mostra. E eu tava assim, pô, já virei professor, né, velho? Mas estava aprendendo, para mim eu estava só aprendendo. E ele me deu uns moleques assim para andar junto. E isso foi interessante. O que eu falava para os moleques, falava, quando você não sabe onde ir, você segue o cara do seu lado. Exatamente o que eu fiz no David. No David foi difícil. Assim, a primeira noite assim, foi uma coisa, de repente está todo mundo correndo para a direita. De repente tem que ir para frente, tem que ir para trás. Aí eu seguia o cara do lado. Às vezes dava certo, às vezes não, mas em geral realmente o Império Serrano e a escola de samba em geral é uma coisa cultural muito forte, assim, eu acho, do Brasil, e eu acho que todo mundo tem que fazer. Especialmente percussionista e baterista, eu não entendo como que eu achei que eu ia encontrar um monte de baterista, eu nunca encontrei muito. O Império tem o Kiko Freitas, que frequentava às vezes. Cefael, eu queria agradecer muito pela entrevista. Lembrando que Lovely Day saiu hoje nas plataformas de streaming. Eu Né? que agradeço, pô, obrigado. Lançou Pô, hoje, aí vai ter um remix do Cassim daqui a 2 semanas, que é muito bom. E aí tem o álbum vai lançar o dia 3 de novembro. Já está no Bandcamp, mas vai chegar nas plataformas depois. Então, dia 3 de Então, novembro, a gente conversa de novo. ótimo, vamos. Adorei o papo também, obrigado, hein? Pô, eu que agradeço, foi ótimo. Você é E uma lenda. eu tive sorte assim de conhecer muitas lendas e aí eu acho que todos nós ao longo da vida vamos virando as nossas próprias lendas, né? É. O importante é sempre aprender. Eu acho que aprender e escutar o outro, né? Não ficar só falando, ficar escutando. Assim que aprende um monte. Aliás, falei demais, né? Mas é entrevista. Não, não. Falou o Se suficiente. como falava o das Neves, se eu não tirar a onda, agora vai ser quando? Minha, minha entrevista, então estou tirando essa onda. Mas obrigado muito. Todo mundo que Obrigado. assistiu ali. Obrigado, Mas obrigado a Stefan. todo mundo pelas mensagens e até o próximo papo. Com certeza. Se cuida aí. Você também. Obrigado, Sérgio.